Fala, galerinha guerreira! Promessa é dívida. Eu falei para vocês que nós voltaríamos a falar com o professor Kaká de História sobre a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. No vídeo anterior, se você não assistiu ainda, eu estou deixando o link aqui para você acessar. Nós falamos sobre essa discussão que existe se o Brasil realmente foi achado, descoberto, ou se foi uma tomada de posse. Foi brilhantemente explicado aí pelo professor Kaká. Mas nós temos outras curiosidades sobre essa carta que também pode virar questão numa prova de vestibular, seja na parte de literatura, seja na parte de história. E é sobre isso que, novamente, hoje eu vou conversar com o professor Kaká para a gente esclarecer determinados pontos aí. Primeiro, no fechamento da carta, o Pero Vaz de Caminha, ele dirige essa carta a El Rei, né, de Portugal, ele faz um pedido pessoal. Ele diz textualmente: peço que mande vir da ilha de São Tomé a Jorge Osório, meu genro. Ou seja, ele está fazendo um pedido pessoal ao rei. Que história é essa, Kaká? Muito interessante, Altemir. Vou tentar comentar isso assim. O Pero Vaz de Caminha, ele é um escrivão. Sabe-se que ele nem era um escrivão oficial da esquadra, e sim de um navio. O que é um escrivão? Né? Qual que é o papel do escrivão? É aquele responsável por relatar, registrar tudo o que acontece durante a viagem e as coisas que viu. E o Caminha, ele pede o direito de escrever uma carta para o rei. Olha só, é um direito que cedem a ele para escrever uma carta para o rei Dom Manuel. E realmente é uma carta tão bem escrita que, felizmente, a Unicamp dá um valor bastante importante para esse documento histórico, inclusive conectando esse documento histórico à literatura. Acho isso sensacional. E no final de sua carta, muito bem escrita, o Pero Vaz de Caminha faz um pedido pessoal para o rei. Como nos ataques que a esquadra de Cabral sofre em Calicut, na Índia, o Caminha acaba morrendo por isso. Ele tinha 50 anos de idade e morre. E sensível a essa perda ou à morte do Caminha, a carta chega até as mãos do rei português Dom Manuel e ele concede esse pedido. Que pedido é este? Ele pede gentilmente para que o rei liberte seu genro, que estava preso, exilado, e dê um emprego para ele. O genro de Caminha estava preso porque ele roubou uma igreja e bateu no padre. Algo muito curioso, né? O rei sensível acaba atendendo ao pedido de Caminha em face da morte dele lá na Índia em 1500. Muito bom! Um outro detalhe que chama a atenção quando você lê a carta na sua íntegra é que já nessa primeira viagem, alguns homens brancos, ou seja, alguns portugueses, ficaram aqui no Brasil. Tá? Entre os índios e tal, Pedro Álvares Cabral deixou alguns portugueses, alguns ficaram por conta própria aqui no Brasil em 1500. Depois, numa próxima viagem, eles viriam colher informações com esses homens brancos. Como que foi isso, Kaká? Legal, sim, é verdade. A esquadra de Cabral, bom, só um pequeno comentário, rápido comentário. A partida da esquadra de Cabral acontece no dia 9 de março de 1500 de Lisboa, de Portugal. A chegada aqui no Brasil, 22 de abril de 1500, fazendo umas contas aí, dá uns 40 e poucos dias de viagem, atravessando o Atlântico. No dia 22 de março, uma embarcação desapareceu misteriosamente. Supostamente uma tempestade ou coisa parecida, desapareceu misteriosamente. Aliás, não há registro documental, registro escrito do desaparecimento dessa 13ª embarcação, que era comandada pelo Vasco de Ataíde. Mas, quando chegam em 22 de abril de 1500,
ao avistar o Monte Pascoal, localizado no sul do atual estado da Bahia, na região de Porto Seguro, né? Lugar muito bacana. Esses portugueses, e somando todos, davam pelo menos umas 1.200 pessoas aproximadamente, deparam com povos nativos indígenas, tupiniquins. E há um encontro um tanto amistoso, de lado a lado, e não conflituoso, amistoso. Mas quando, após rezar uma missa, que seria uma espécie de oficialização da posse em nome do rei, tá? E partem, cujo destino as Índias e as especiarias tão lucrativas, 4 portugueses ou 4 indivíduos brancos permanecem aqui. 2 desertores, que acabaram, acho que, seduzidos pela beleza e pela amistosidade dos indígenas, dos nativos. E 2 degredados. O degredado é um criminoso que paga uma pena chamada degredo, que é o exílio, que é o banimento, né? Então, 4 indivíduos de Portugal, na esquadra de Cabral, permanecem aqui e, é claro, vão se relacionar e vão colher informações e dados sobre a terra, sobre o Brasil. Então, após 1500, a expedição do Cabral, Porto Seguro, ao longo dos próximos anos, nessas próximas décadas do século XVI, apenas 4 expedições oficiais vieram para cá. Entendo expedição oficial aquela feita pela coroa portuguesa, tá? Uma em 1501, comandada por Gaspar de Lemos, a segunda em 1503 por Gonçalo Coelho, e ambas, 1516 e 1526, pelo mesmo navegante português Cristóvão Jacques. Bom, é claro que essas próximas expedições, elas vêm com qual intenção aqui? O reconhecimento. Havia um desejo por parte de Portugal, mas um desejo assim muito intenso, de encontrar metais preciosos. Porque a condição da riqueza é ouro, é prata, pedra preciosa como diamante, metais e pedras preciosas. O fato da Espanha, quando ele inicia o processo de conquista na terra dos astecas, no México, com Hernán Cortés, ou na terra dos Incas, atual Peru, com Francisco Pizarro, os espanhóis acertaram, vou brincar com a ideia, na mega sena acumulada da história, pois encontraram, assim, muito em abundância metais preciosos. Isso provoca com que Portugal também pense, queira, deseje emergentemente, urgentemente encontrar os metais preciosos. Portanto, colher informações com os nativos, observar esses nativos aqui, os verdadeiros brasileiros, era uma forma de buscar dados, buscar informações sobre metais preciosos, coisa que não acontece, não há metais preciosos. Então a primeira atividade econômica que vai acontecer aqui é a extração ou a coleta do pau-brasil. Beleza? Que legal. Um outro detalhe que eu estou meio que apostando numa questão da Unicamp são as observações que Caminha faz, tanto sobre a natureza brasileira, mas principalmente sobre os nativos indígenas. Afinal de contas, é o olhar do homem branco sobre o nativo americano. O primeiro olhar do homem branco sobre o nativo americano. O que você tem a nos falar, a comentar sobre esse olhar de Pero Vaz de Caminha, esses comentários de Pero Vaz de Caminha sobre os nativos brasileiros? Cacá. Muito interessante, viu? A carta de Pero Vaz de Caminha, ela revela algumas coisas, como, por exemplo, isso que você acabou de comentar, o olhar do europeu, o olhar, né, do homem branco sobre o outro. Esse outro não é só o espaço geográfico, o Brasil, que é uma natureza exuberante, florestas, é um país tropical, mas sobre o outro, os povos nativos, né? E o Caminha, ele escreve sobre essas questões, sobre esses dois olhares, o geográfico e o humano, em sua carta. Por exemplo, o olhar geográfico de Caminha olha, para uma carta para o rei, não esqueça isso. Olha, meu rei, eu não vi nada que pudesse sugerir metais preciosos ou pedras preciosas
Meu rei, também não encontrei uma pimenta da terra, tipo assim, uma especiaria que pudesse ser transformada em lucro. Nem algum animal que pudesse também ser transformado em produto de comércio. Mas ele deixa emblematicamente e muito disfarçadamente a ideia de que pode vir a ter. E ele também descreve a natureza exuberante. A gente está falando de Porto Seguro, sul da Bahia, Mata Atlântica, exuberante, diversificada. E ele também se refere à abundância de águas, falando de rios e cachoeiras. Então ele deixa entender que, olha, não há riquezas metálicas aqui, mas essa terra é fértil. Pode-se plantar, né? E vai desenvolver mais tarde, a partir de meados do século XVI, a lavoura canavieira e o fabrico do açúcar no Nordeste, o famoso Nordeste açucareiro. Ele também caminha em sua carta, ele faz alguns apontamentos sobre os povos nativos, mais ou menos assim: olha, meu rei, esses nativos têm as vergonhas expostas, sem vergonha de expô-las, isto é, nus. E o que chama muita atenção desses portugueses dessa primeira viagem de 1500, comandada por Cabral, não é só a nudez, mas sim a cor da pele, uma pele mais avermelhada, a cor dos cabelos, cabelo liso. E homens e mulheres com aparência de saudáveis e limpos, muito limpos, inclusive depilados. Esses indígenas, eles depilavam o corpo, inclusive os pelos pubianos, ou com conchas um tanto afiadas, ou mesmo com língua seca de um peixe chamado pirarucu. Isso dava uma impressão para o europeu, sempre vestido com roupas pesadas e avesso ao banho, dava a impressão de que eram saudáveis e limpos. Em dado momento, na carta de Caminha, eu não sei se posso dizer essa palavra, mas eu vou dizer, ele sensualiza a descrição que faz das índias, claro, jovens, dizendo que tem corpos curvilíneos, seios empinados, e ele até diz mais formosas, né? Muito hermosas, é a expressão que ele emprega, desse português castiço antigo, mais formosas do que nossas mulheres daqui de Portugal. Muito legal, muito bom. Obrigado novamente, Cacá, você sempre contribuindo aqui no nosso canal, né? Com esse discurso muito claro, muito elucidativo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, que nós estamos sempre trazendo esse tipo de conteúdo para você. Agora, se você quer o conteúdo completo, a análise completa dessa obra, leitura obrigatória da Unicamp, clica no link abaixo que você será direcionado ao curso completo com análise de todas as obras da Unicamp. Eu vejo você num próximo vídeo. Um abraço!